Paz seja convosco, irmãos. Vamos à segunda parte de Lucas 9, verso 23. Em o nome de Jesus, iniciamos mais essa meditação da palavra. Vamos ler então o capítulo 9, verso 23 de Lucas. E dizia a todos eles: se algum homem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e diariamente tome sua cruz e siga-me. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas quem perder a sua vida por minha causa, este salva-la-á. Pois, que vantagem tem ao homem em ganhar o mundo inteiro, se ele se perder ou se destrói a si mesmo? Porquanto qualquer que se envergonhar de mim e das minhas palavras, dele se envergonhará o Filho do Homem, quando ele vier em sua própria glória, e na de seu Pai, e dos santos anjos. Meus irmãos, aqui fala que o que adianta nós ganhar o mundo e destruir a nós mesmos? O que adianta nós ganhar o mundo? O que teremos depois para o reino dos céus? Às vezes, meus irmãos, a gente preocupa tanto com a nossa vida cotidiana, preocupa tanto em ter mais coisas, né, em ganhar mais dinheiro, em ser mais próspero em nossas vidas, que acabamos esquecendo o nosso compromisso com o Pai Eterno. E, meus irmãos, não é errado a gente trabalhar e conquistar uma posição. Por exemplo, se você trabalhar meditando na palavra de Deus, você pode, se você tiver uma boa situação financeira, você pode ajudar aquele irmão que esteja passando por alguma dificuldade. Se você for próximo financeiramente, você pode ajudar na igreja, nas missões de batismo, nas viagens missionárias. Vocês podem ajudar na divulgação da palavra de Deus com mais eficácia, de uma maneira que possa divulgar para muito mais pessoas, né? Então isso é bom, isso não é ruim. O problema é que às vezes a gente interte tanto com as coisas do mundo que a gente só pensa no nosso eu interior. Mas a gente também tem que pensar, por exemplo, se a pessoa convertida, ela tem família, né, tem filhos, tem esposa, ele também tem que dar uma boa condição para a família dele, um bom suporte, para que os filhos, né, ou a esposa não venham falar mal do caminho. Então é importante, meus irmãos, a gente cuidar da casa da gente, cuidar dos nossos familiares, ter um bom relacionamento com a nossa família. No vídeo anterior eu falei que a prioridade é o reino dos céus. Sim, meus irmãos, a prioridade é o reino dos céus, mas isso não impede da gente ter uma boa convivência com os nossos familiares, desde que sempre a prioridade, o compromisso é com a palavra de Deus, é com o reino. Entendeu, meus irmãos? Então, negar a nós mesmos significa a maior parte do nosso tempo, a maior parte das nossas energias está ligada ao reino de Deus. Tá bom? Então, vamos aqui no verso 26. Portanto, qualquer que se envergonhar de mim e das minhas palavras, dele se envergonhará o Filho do Homem quando ele vier em sua glória. Então, meus irmãos, a gente tem que tomar muito cuidado e não ser omisso com a palavra de Deus, a não se intimidar com a palavra de Deus. Quer dizer, levar o nosso exemplo, o exemplo de um verdadeiro seguidor do nosso Senhor Jesus,
a todos os momentos em nossa vida, não negando o nosso Senhor Jesus publicamente. Olha aqui, meus irmãos, o Senhor Jesus, o ministério dele durou por volta de 3 anos e meio. Então, no seu ministério ali, enquanto ele estava com seus discípulos, ele evangelizou para muitos outros discípulos. E muitos outros discípulos já havia um bom tempo que o acompanhavam. Mas vamos ver aqui em João capítulo 3, verso 66. Está escrito assim, meus irmãos. Vamos ler o trecho aqui. Daquele momento em diante, muitos dos seus discípulos recuaram e não mais andaram com ele. Então Jesus interpelou os 12. Vós também desejais ir embora? Mas Simão Pedro respondeu a ele: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Bom, meus irmãos, aqui uma multidão de discípulos se dispersou, não aguentaram a pregação do Senhor Jesus. Aqui eles negaram o nosso Senhor Jesus e foram embora. E o apóstolo Pedro, ele falou: ora, para onde iremos? Meus irmãos, o caminho da salvação ele é estreito. Então, qual foi a maior batalha que o Senhor Jesus teve? Qual foi o maior problema que o Senhor Jesus teve? O maior problema que o Senhor Jesus teve foi com o sistema religioso daquela época. O Senhor Jesus, ele era judeu, praticante, ele era conhecido daquele sistema religioso. Portanto, tem uma passagem que fala assim: ó, esse não é aquele Jesus cuja as suas irmãs e seus irmãos estão sempre conosco. Então, o Senhor Jesus e a família dele tinham uma vida ativa junto com aqueles judeus, junto com aqueles escribas e fariseus. Ele era conhecido deles. Portanto, à medida que ele provava nas escrituras que ele era o Messias que iria de vir, e isso, meus irmãos, com a autoridade com que ele pregava, com toda certeza o Senhor Jesus, ele era muito hábil com as palavras, ele tinha bastante entendimento no que ele falava. Isso gerou ciúmes, porque todo aquele sacerdócio que se encontrava naquela época estava em risco perante a pregação do Senhor Jesus. Então o que acontece, meus irmãos? Como eles não conseguiam enxergar nas escrituras que ele era o Messias que ia de vir, eles começaram a fazer trama contra ele. Começaram a perseguir ele, começavam a procurar alguma maneira de pegar ele em alguma falta. Porém, meus irmãos, o nosso Senhor Jesus, ele era um homem perfeito. Ele cumpriu toda a justiça. O único homem que conseguiu cumprir toda a justiça foi o nosso Senhor Jesus. Agora, porém, meus irmãos, quando Jesus fala aqui para nós pegar a nossa cruz e negar a nós mesmos, a própria palavra de Deus fala que nós é pecador. E nós também, meus irmãos, testificamos que somos pecadores. Então, com toda certeza, meus irmãos, se alguém procurar alguma falta em nós, com toda certeza vai achar. E aí, meus irmãos, na hora que começarem a acusar, a começarem a levantar trama contra vocês, e aí? Vai viver a carne? Vai viver o antigo homem? Ou o homem que vive em Jesus? O homem que medita na palavra de Deus de dia e de noite? Vai viver o Senhor Jesus dentro de vocês? Na hora que começar a vir as perseguições, que começar a vir os falsos testemunhos, porque vão vir, meus irmãos.
Se não vier, com toda certeza, você não é um seguidor do Senhor Jesus. Com toda certeza, você ainda não negou a si mesmo. A partir do momento, quando você começar a negar a si mesmo, isso é só no começo, meus irmãos. Quando vocês começarem, bem ali no comecinho, as perseguições vai começar a acontecer. Primeira perseguição da família. Depois no trabalho, depois na vida financeira, até mesmo na rua, com os vizinhos, principalmente, meus irmãos, no meio religioso. Aqueles que se dizem seguidores de Jesus serão os primeiros a te perseguir. Aqueles que ainda não negaram a si mesmo, aqueles ainda que estão vivendo na carne, aqueles que estão sobre o espírito da soberba, aqueles que acham que estão há muito tempo na fé, que estudam a palavra há muito tempo, esses serão os primeiros. Por quê? Porque esses são os que você tem mais estima. Esses vão ser os primeiros a procurar algo, alguma falha em você para te acusar. Por que que eles irão fazer isso? Porque você está dando exemplo, porque você está dando fruto. A partir do momento que você negar a si mesmo, que você quiser procurar que Cristo vive em você, que Cristo faça morada dentro de você, que Ele, o nosso Pai Eterno, faça morada em você, meus irmãos, vai despertar ciúmes, aquelas pessoas que ainda estão na carne, aquelas pessoas que ainda querem Deus da sua maneira, aquele irmão que você abrigou em tua casa, aquele irmão que você abraçou e beijou. Com toda certeza, meus irmãos, o inimigo, ele vai usar aquele irmão, o espírito do inimigo vai entrar naquele irmão para te acusar. E aí? Você vai ficar triste? Você vai chorar? Você vai desanimar? Ou você vai pegar a sua cruz e vai seguir o nosso Senhor Jesus? Meus irmãos, não há nada de novo debaixo do sol. Se eu não me engano, em Eclesiastes, logo ali no comecinho, ali fala que não há nada de novo debaixo do sol. Aquilo que o Senhor Jesus passou, você também, meu irmão, vai passar. Eu também, com toda certeza, vou passar. Quanto mais empenhamos na palavra de Deus, mais as perseguições virão. Porém, meus irmãos, o Senhor, nosso Deus, não vai nos dar um fardo além que possamos carregar ele. Só que muitos, meus irmãos, na hora que começa a vir as perseguições, já começa a abandonar a fé. Já começa a desanimar para o estudo da palavra, já começa a não participar mais das reuniões congregacionais e por aí vai. Porém, meus irmãos, quando a gente olha para o céu, a gente vê as estrelas todas espalhadas durante todo o céu. A gente não vê as estrelas no céu tudo juntinho. Então, talvez alguém vai te acusar de não estar naquela congregação. Talvez você era aquele irmão que estava ali todos os sábados na sua congregação. E quando você começar a negar a si mesmo e você saber que tem que fazer o trabalho de ide e pregar o evangelho a todo mundo, quando você começar a ter posição em relação a isso, quando você estiver começando a ter determinação e começar a cumprir a palavra que o Senhor Jesus mandou que nós cumprisse, que é o fazer o ide, ali muitos que estão acomodados,
que estão ali tranquilos, né, que não têm a coragem que você teve de pregar o evangelho, de procurar novas ovelhas, de procurar a fazer a vontade do seu Senhor, muitos daqueles ali vão começar a levantar falso testemunho contra você também. Entendeu, meus irmãos? Muitos ali não. Vão ficar, vão entender, vão dar glória a Deus, vão te apoiar, mas alguns não. Alguns não vão entender, porque eles vão ver a sua coragem, a sua motivação de procurar obedecer aquilo que o Senhor Jesus falou, e vão entrar ali um espírito de ciúme, mas não se assustem com isso, meus irmãos. É necessário que isso aconteça, porque a nossa fé tem que ser provada no fogo. Então, importa que por meio de muita dificuldade que a gente entra no reino dos céus. E aí, meus irmãos? Você vai amaldiçoar esses irmãos, ou você vai fazer que nem o Estevão, quando estava sendo apredejado ali? O que Estevão fez? Estevão rogou ao Pai que não imputasse aquele pecado a eles, mas que perdoasse. Aí cabe a oração, meus irmãos. Por isso que a gente tem que orar e vigiar sempre. Orar por esses irmãos que se levantar contra vocês, quando vocês realmente tomar a decisão, levar o evangelho do reino a sério, vocês têm que orar a Deus para que o inimigo não toque no entendimento deles, não segue eles ao ponto de cair da fé. Entendeu, meus irmãos? Ali vai ser só um ciúminho passageiro, com muita oração. Aqueles que são sinceros, Deus vai trazer a consciência deles, vai dar discernimento para eles, e com o passar do tempo eles vão entender e vão te abençoar também. Mas o começo, meus irmãos, é assim que vai acontecer. Carregar a cruz é igual aconteceu com o nosso Senhor Jesus. O nosso Senhor Jesus, ele não teve nenhuma falta, meus irmãos. Porém, nós, com toda certeza, se alguém procurar a fundo, vai encontrar. Mas e aí, meus irmãos? A gente vai desanimar por qualquer acusação? A gente vai largar de mão do Evangelho? Não, meus irmãos. Aí, com muito mais força, é que devemos empenhar na palavra. Então vamos lá, vamos meditar mais um pouco. Levar a cruz não é só começar carregando, é terminar carregando. Conclusão. No final do versículo de Lucas 9:23, Jesus diz: E siga-me. E siga-me, aqui é semelhante à ide de Marcos 16:15, mostrando uma ordem que constantemente deve ser cumprida, nunca deve ser deixada de lado. Não adianta eu começar vivendo o que Deus estabeleceu na minha vida, mas não terminar. Inclusive, Eclesiastes 7, verso 8 diz: melhor é o fim das coisas do que o começar delas. O que acontece, meus irmãos? Às vezes a gente começa de uma maneira mais tímida, de uma maneira mais que não seja aquela maneira tão perfeita. Mas ao longo do tempo, meus irmãos, todo aquele que é sincero, aquele que busca ao nosso Pai, busca as coisas do reino, as Escrituras falam que tudo aquilo que nós pedir insistentemente ao nosso Pai, Ele nos dará. Se nós pedir com fé, confiando que vai receber, com toda certeza Ele nos dará. Então o que acontece, meus irmãos? Não adianta nós começar algo e largar. Então por isso que aqui está escrito: melhor é o fim das coisas do que o começar delas. Então nós temos que focar no final. Qual que é o final? É alcançar a graça perante o nosso Pai. O que é alcançar a graça, meus irmãos? É a fazer a vontade do nosso Pai.
Se nós pegar as escrituras sagradas de Gênesis, Apocalipse, o nosso Pai está nos orientando uma vida, meus irmãos, uma maneira de viver que agrada a Ele. E se nós procurar fazer isso, nós vamos alcançar a graça do nosso Pai. Ele vai compadecer de nós, vai perdoar os nossos pecados e com toda certeza vai nos conceder a vida eterna, porque Ele prometeu. Ele prometeu àqueles que guardam os seus mandamentos e têm o testemunho do nosso Senhor Jesus, esses irão alcançar a graça. Então nós temos que olhar, meus irmãos, lá no final. Se nós olhar nas dificuldades agora, a gente nem começa. Ou a gente mal começa e já para. Porque aí vem a tristeza, vem o desânimo. Aí chega aquele irmão que você mais ama, aquela pessoa que você mais ama, se levanta contra você. E aí, você vai partir para um debate com ele? Você vai desqualificar aquele irmão? O Senhor Jesus falou, meus irmãos, que nem sequer raca devemos falar com o nosso irmão. Então, mesmo que aquele irmão esteja ali motivado por ciúme, ou sei lá o que, meus irmãos, a única coisa que possamos fazer é orar. E não é ficar triste ao ponto de não procurar mais as coisas do reino. É orar para aquele irmão. Não ficar matutando maus desígnios contra esse irmão. Não ficar procurando prejudicar ele. Não. A única coisa que possamos fazer e devemos fazer é orar para esse irmão, pedindo a Deus que Deus dê discernimento para ele. Entendeu, meus irmãos? Que Deus abra os olhos dele para que ele venha alcançar a salvação. E preparar o nosso coração para curar toda ferida que esse irmão deixou, para que quando ele voltar a si, estarmos prontos a receber esse irmão e abraçar ele, igual o nosso Senhor Jesus. Quantos traíram o Senhor Jesus e ele perdoou, meus irmãos? O próprio apóstolo Pedro que falou ali em João 6 que não tinha para onde ir, ele mesmo negou o Senhor Jesus 3 vezes. Ele viu ali o Senhor Jesus sendo acusado injustamente e ele não teve coragem de ir lá e defender o Senhor Jesus. Vocês acham, meus irmãos, que nesse caminho que estamos procurando, no caminho estreito, no caminho da salvação, vocês acham que não vai ter momento que muitos se levantarão contra nós? E aí, meus irmãos, qual a posição que você vai ter? Se você vê o seu irmão ali sendo acusado injustamente, você vai ficar com medo, igual Pedro ficou, e vai negar o Senhor Jesus? Porque é muito fácil, meus irmãos, a gente criticar Pedro, se a gente não meditar a fundo na palavra de Deus. Ali era o sacerdote, os judeus ali que estavam procurando crucificar o nosso Senhor Jesus. Aquelas pessoas tinham autoridade. Elas eram judeus nascidos de muitos anos. Então, vamos supor hoje um pastor, um presbítero, acusa um irmão ali injustamente. Você vê na palavra que aquele procedimento não está correto. E aí, qual que é a sua posição? Você vai ficar com medo porque o outro é presbítero? Ou você vai partir para a defesa? Vai pedir que seja feita justiça? Vai procurar nas escrituras como defender aquele irmão? Eu falo para você, irmão, que provavelmente você vai ser que nem Pedro. Você também vai negar ali também.
Porque se Pedro negou o Senhor Jesus, quanto mais você não vai negar o seu irmão também. Só que, porém, também, meus irmãos, o Pedro ele não participou daqueles falsos julgamentos. Ele viu aquilo tudo de longe, de uma certa distância que dava para estar acompanhando aqueles falsos testemunhos, mas ele não participou ativamente. Então, ele foi salvo. Ele foi não, né? Ele vai ser salvo e vai alcançar a graça em nome de Jesus. Mas é correto, meus irmãos, nós negar o nosso Senhor Jesus? É correto, meus irmãos, a gente ser conformados com a injustiça? Com toda certeza não, meus irmãos. E aí, se você estiver no lugar do Senhor Jesus ali, vendo todo mundo te julgando ali, procurando falsos testemunhos contra você, e você vendo seu irmão ali, que sabe que nada daquelas acusações procedem, e aí você vai julgar aquele irmão que está na situação de Pedro? Ou você vai perdoar o seu irmão, vai carregar a sua cruz, vai procurar as coisas do reino, ou vai desistir? Ou vai continuar em frente, olhando para o final da corrida? Ou vai virar um maldicente, maldizer todo mundo? Ou vai fazer que nem o Senhor Jesus, baixar a cabeça e ficar calado? E o Senhor Jesus, meus irmãos, ele não respondeu ali. Ele ficou calado, ele deixou que os acusassem, ele deixou. Ele deixou que o nosso Pai eterno tomasse sobre si as dores dele. A palavra de Deus fala que é o nosso Deus que é o nosso vingador, não é nós mesmos. Então negar a si mesmo, meus irmãos, é negar até o direito, às vezes, de nos defender. Se talvez em nossa defesa possamos causar algum constrangimento, às vezes é melhor a gente aguentar o insulto, aguentar a calúnia, do que talvez trazer algo pior. Entendeu, meus irmãos? Talvez você ficando calado ali, aquele irmão que está te acusando, ele possa vir se arrepender e ser salvo. Talvez você rebate ele, com toda certeza ele vai ficar mais enfurecido ainda, vai te caluniar mais ainda, e mais ainda ele vai se distanciar do caminho da salvação. Muitas das vezes, meus irmãos, é melhor esperar. Pela graça de Deus, meus irmãos, hoje nós temos o testemunho dos profetas e dos apóstolos e do nosso Senhor Jesus, que é a Bíblia Sagrada, para nos orientar. Então, se estamos sendo julgados injustamente, com toda certeza a palavra de Deus vai nos confortar e vai nos consolar. E nós temos ela para nos orientar, para continuar na fé, para continuar dentro dos pontos de fé. Se aquele irmão que te acusou injustamente, ali por um momento de ciúme, ou não sei, meus irmãos, se for o inimigo que entrou naquele momento ali e cegou o entendimento dele, mas ele ainda continua praticando os pontos de fé, esse irmão ainda, ele está apto à salvação. Porque ele errou conosco, sim. Mas o Senhor Jesus fala para nós perdoar 7 vezes, 70 vezes 70. Sim, meus irmãos. E aí?
Ah, mas ele me levantou um falso testemunho. Pois é, meus irmãos, quantas vezes pecamos contra o nosso Deus? E ainda que estamos no caminho da salvação, quantas vezes ainda continuamos pecando? Se nós não perdoar o nosso irmão, com toda certeza, meus irmãos, o nosso Pai que está no céu, ele não vai nos perdoar. O Senhor Jesus falou para olhar para a árvore que dá frutos, meus irmãos. Então, se alguém levantar calúnia contra o irmão, olha para a vida daquele irmão, olha o que ele está fazendo, se aquela calúnia procede. Não seja participante, meus irmãos, da injustiça. Não seja participante, meus irmãos, de calúnias, de falsos rumores. Não seja, meus irmãos. Mesmo que você não tenha força para defender aquele irmão, igual Pedro não teve, Pedro também não teve. E olha que o Senhor Jesus ainda avisou ele, falou: Pedro, você vai me negar 3 vezes. E o Pedro ainda falou para o Senhor Jesus, olhando no olho dele, falou: não, de maneira nenhuma eu vou negar. Mas Pedro negou, meus irmãos. Então, se você não teve força para defender o seu irmão, não seja participante das injúrias. Porque Pedro também não teve força. Nem toda hora, meus irmãos, a gente vai ter força para fazer justiça sobre uma causa. É errado? É, mas tem hora que a gente não tem força. Entendeu, meus irmãos? Igual Pedro também não teve. E com toda certeza Pedro irá alcançar a graça. Então, se for você no lugar de Jesus e ver Pedro te negando, perdoa o teu irmão. Entenda que ele não teve força. Entenda que talvez você também, se Deus não te fortalecesse, você também não teria força. Entendeu, meus irmãos? E mesmo aquele irmão que te acusou, por um momento ali, por um ciúme, ou o inimigo cegou o entendimento dele ali, incitou ele contra você, perdoa ele também. Ele só não vai ser mais o seu irmão quando ele negar os pontos de fé. Quando ele começar a ir contra a palavra de Deus. Aí sim. Vai ficar ferida? Vai. O Senhor Jesus, ele foi pregado na cruz, meus irmãos. Ele ficou todo cheio de hematomas. Ele foi chicoteado, meus irmãos. Ele ficou com as costas toda machucada, com seu corpo todo machucado. Ele foi transpassado, meus irmãos. Com toda certeza, além dos hematomas que ficaram no corpo dele, os cortes, o coração dele também ficou muito ferido. E às vezes, meus irmãos, o nosso Deus, meus irmãos, ele não vai deixar nós passar o que o Senhor Jesus passou. O sofrimento maior foi o nosso Senhor Jesus que sofreu. Nós apenas vai ficar com uma pequena mancha no nosso coração. Mas também, meus irmãos, não podemos alimentar essa mancha de forma que ela cresça e torne o nosso coração amargo. Vai machucar? Vai. Mas se nós cultivar bons pensamentos, olhar com bons olhos os nossos irmãos, mesmo aqueles que nos transpassaram, com toda certeza, meus irmãos, iremos alcançar a coroa da vida. E com toda certeza, meus irmãos, estaremos aptos a quando aquele irmão vier arrependido, estaremos prontos para abraçar aquele irmão. Então, meus irmãos, carregar a nossa cruz significa, meus irmãos, a negar nós mesmos, a não importar com nós mesmos.
a importar somente com a palavra de Deus. A única coisa que nós tem que importar, meus irmãos, é se estamos dentro dos pontos de fé. Se estamos dentro da doutrina apostólica e dos profetas, e se nós temos o nosso Senhor Jesus como a pedra principal. Se nós temos isso, meus irmãos, se nós não estamos lutando contra a palavra, devemos erguer as nossas mãos para cima e dar glória ao nosso Deus por ser dignos de perseguição. Então, se a perseguição vier e nós estiver firme na rocha, que é o nosso Senhor Jesus, nem desviando o nosso pé nem para a direita e nem para a esquerda, então devemos levantar nossas mãos para cima e agradecer ao nosso Pai. Agora, se vier a perseguição e nós não tiver a cautela de examinar nas Escrituras se estamos no caminho correto, se a soberba entrar em nosso coração e achar que não devemos nos humilhar perante o nosso Pai, a rever os nossos conceitos, a rever os nossos caminhos, se realmente está de acordo com a palavra do nosso Pai, aí, meus irmãos, aí não alcançaremos a coroa da vida. Se nós deixar a amargura entrar no nosso coração e começar a julgar, a debater com esse irmão, aí sim, meus irmãos, aí vamos perder a nossa coroa. Mas se estamos dentro dos pontos de fé, estamos defendendo ele, estamos pregando ele, estamos divulgando ele, então com toda certeza, meus irmãos, glória a Deus pelas perseguições. O que acontece, meus irmãos? O Senhor Jesus ali, ele nem para as autoridades ele quis se justificar. Ele não ficou ali se justificando. Ah, que isso, aquilo outro. Não. Ele simplesmente, ele tinha que cumprir o seu dever. Estava escrito que ele deveria padecer. Ele rogou ao Pai, se possível, que passasse aquele cálice dele. E continuou em frente. Ele não ficou se lamentando, se justificando. Ah, lá, está me perseguindo. Isso, aquilo outro. Bom, meus irmãos, nós não somos Senhor Jesus, né? Talvez nós, pela fraqueza da carne, por ainda não conseguir matar o velho homem, em alguns momentos acontece. Em alguns momentos pode acontecer de nós nos lamentarmos. Mas isso não é uma conduta, meus irmãos, correta. Guarda só um minutinho. O nosso Deus, meus irmãos, ele não se agrada de quem fica murmurando, de quem fica se justificando a todo momento. A palavra do nosso Deus fala que é Ele que nos justifica. É a palavra dele que nos justifica. Se isso acontecer com você, meu irmão, não vai adiantar você ficar se lamentando, chegar no outro irmão e falar, aí tá vendo, ó o que está acontecendo comigo. Com toda certeza, meus irmãos, o Espírito de Deus vai mostrar para aquele sincero a injustiça que estão fazendo com você. Eles vão olhar para a árvore que dá fruto. Eles vão ver que fruto você vai estar dando. Só que para isso, meus irmãos, você precisa estar no caminho certo. Você precisa estar dando fruto. Você não pode largar a sua cruz e abandonar e não querer meditar na palavra e não querer se dedicar ao evangelho do reino. Você tem que continuar, você tem que perseverar. Você tem que focar lá no final.
no galardão que você vai receber, no galardão que vai estar te esperando lá. Mesmo que por acaso você venha se lamentar ali um pouco pela fraqueza que ainda habita em você, mas pede misericórdia a Deus, pede perdão a Deus e não se lamente mais. Não procure se justificar a si mesmo. Deixa que outros se justifiquem. Meus irmãos, eu acredito que até as pedras, se for da vontade de Deus, clamarão a teu favor. Com toda certeza, meus irmãos. Não há necessidade, se quando vier as tribulações, você ficar se justificando e ficar se lamentando. Devemos ter muito cuidado ao nos lamentar, pois o nosso Pai Eterno, Ele não gosta de lamentações. Olha o que aconteceu com o povo lá que saiu do Egito lá. Ficaram murmurando, murmurando. Olha o que aconteceu. Ficava se justificando. E eles não entraram na terra prometida. E aí? Nós, para entrar no reino vindouro, será que devemos ficar murmurando, ficar justificando também e cair no mesmo erro que eles caíram também? Ou devemos pôr a bola para frente, seguir em frente, erguer a cabeça dando glória a Deus por ser digno de perseguição? Porque se estivermos dentro da doutrina apostólica e dos profetas, tendo nosso Senhor Jesus como cabeça, devemos erguer as mãos para o alto e dar glória a Deus por ser dignos de perseguição. Então, melhor é o fim das coisas do que o começar delas, mostrando que o grande resultado que vamos colher é no final de nossa caminhada. O galardão celestial. O problema é que as dificuldades do processo de carregar a cruz têm derrubado muita gente. Esse é o problema da igreja de Éfeso, relatada em Apocalipse. Tenho, porém, contra ti que deixastes o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caístes e arrepende-te e pratica as primeiras obras. Quando a gente entramos para a fé, meus irmãos, a gente vem naquela empolgação. Eu, em 2018, eu comecei a ler a Bíblia incessantemente, pegava cedo e parava até escurecer, e às vezes até tarde da noite continuava lendo. Aquela empolgação para querer saber das coisas de Deus. Logo eu encontrei a fé verdadeira, né? Até hoje eu não encontrei uma verdade maior do que a Igreja de Deus do sétimo dia, movimento congregacional. Até hoje, meus irmãos, eu não encontrei uma verdade maior do que essa. Para você que já é irmão da fé, é para te fortificar o que eu vou falar agora. E para você que está entrando agora, meus irmãos, encontrei essa fé através do canal do irmão Evangelista Flávio, através do canal do irmão Gilberto, canal Caminho Estreito. Então, até hoje, através da pregação desses irmãos, eu não encontrei uma verdade maior do que essa, meus irmãos. E quando eu encontrei, eu estava no primeiro amor. E eu estou procurando, meus irmãos, esse primeiro amor até hoje. Procurando assim, meus irmãos. É não que eu perdi ele ou que eu nunca encontrei ele, não. Eu estou procurando seguir esse primeiro amor até hoje. Então, como está lá em Ezequiel, deixa eu ver aqui, meus irmãos. Se eu não me engano, eu acho que é Ezequiel 13. Deixa eu ver só uma coisinha aqui, meus irmãos. Só rapidinho aqui. Opa, peraí. Ezequiel 13, 18 fala de coser almofadas, quer dizer, suavizar as coisas.
E a gente não devemos fazer isso com a palavra de Deus. Se a palavra de Deus está clara, aquilo que temos que fazer, não devemos desviar nem para a direita, nem para a esquerda e nem suavizar ela. Ela tem que ser cumprida à risca. Então essa mensagem ela é uma mensagem forte. Ela não pode ser suavizada. Ela não pode omitir o que nela implica. Entendeu, meus irmãos? Então, esse primeiro amor, aquele fervor, aquela vontade, quando você lê lá Atos dos Apóstolos, que todo mundo vendia seus bens, e todo mundo dividia, e todo mundo tinha as coisas em comum. Então, quando a gente começa ali na fé, a gente depara com essas passagens que a gente está lendo, a gente está fazendo o discipulado. Inclusive, meus irmãos, na playlist aqui tem o discipulado da verdadeira doutrina da Igreja de Deus. Se eu não me engano, se não tiver tudo aqui ainda, porque a gente não conseguiu colocar tudo, mas a gente vai passar a colocar aqui todo o discipulado, a gente vai colocar os links aqui do discipulado também, a gente vai colocar o site da Igreja de Deus, lembrando que a Igreja de Deus é um movimento bíblico congregacional. A Igreja de Deus não é uma instituição religiosa, por exemplo, como as igrejas protestantes, Assembleia de Deus, Adventista, Testemunha de Jeová. Existe até a Igreja de Deus que tem o nome de Igreja de Deus, mas é instituição religiosa. Entendeu, meus irmãos? Nós é a Igreja de Deus mesmo, mas a gente não é uma instituição, a gente é um movimento bíblico congregacional. Nós seguimos a doutrina dos profetas e dos apóstolos, temos nosso Senhor Jesus como pedra angular. Então, a Igreja de Deus congregacionada, ela é passada, os ensinos dela, de geração em geração. Entendeu, meus irmãos? Então é assim que funciona a igreja. A igreja ela não tem uma hierarquia. Tá bom, meus irmãos? Então que isso fica bem claro. Então, logo a gente vai estar pondo o link aqui do discipulado. Já tem uns vídeos aqui, uns áudios do discipulado, mas a gente vai estar colocando também o link, o site da Igreja de Deus. De graça recebemos, de graça passamos. Nada dentro da Igreja de Deus é cobrado. Não é essas outras denominações que você precisa de uma apostila, tem que pagar, você precisa de um estudo bíblico, você tem que comprar aquele estudo. Não. A Igreja de Deus é tudo grátis. Entendeu, meus irmãos? Então o que acontece? Então em Ezequiel, capítulo 3, verso 18, ele fala de cozer almofadas. Então também, meus irmãos, a gente não pode suavizar a palavra de Deus, porque a almofada é algo macio. Quer dizer, você massagear a palavra de Deus só para você ter aquela pessoa ali. Não funciona assim. O Pai Eterno, Ele quer que todos venham a se arrepender para ganhar a salvação. Porém, meus irmãos, não é de qualquer jeito que vamos entrar no reino dos céus. Entendeu? Então não podemos omitir a palavra de Deus ao nosso bel prazer só para ter um punhado de inscritos, milhares de inscritos, milhares de seguidores. Não. Mesmo porque, meus irmãos, a palavra de Deus ela tem que ser divulgada, ela tem que ser semeada. A obrigação nossa é semear a palavra. Quem vai converter a pessoa, quem vai ver a sinceridade no coração da pessoa é o nosso Pai Eterno. A partir do momento que semeamos a palavra, quem vai regrar, quem vai fazer produzir frutos é o nosso Pai Eterno. A nossa obrigação é semear a palavra. Se a pessoa vai seguir ou não, aí a sinceridade dela com Deus. Deus vai visitar essa pessoa, vai ver se tem sinceridade nela e vai trazer para o meio do seu povo. Entendeu, meus irmãos? Então, só relembrando aqui. O problema é que as dificuldades do processo de carregar a cruz têm derrubado muita gente. Essa é o problema da igreja de Éfeso, relatado em Apocalipse. Tenho, porém, contra ti que deixastes o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caístes, e arrepende-te. E
pratica as primeiras obras. Então, meus irmãos, vamos relembrar as primeiras obras, a guarda dos mandamentos, os pontos doutrinários, o que os apóstolos acreditavam, qual era a profissão de fé dos apóstolos. Vamos praticar as primeiras obras. Vamos ver o que acontecia lá em Atos. Vamos dedicar ao reino de Deus. Vamos procurar entender, nos aprofundar cada vez mais o que é carregar a cruz, o que é negar a nós mesmos. Vamos procurar matar a nossa vontade, para que possamos alcançar o galardão da vida eterna. Esse é o apelo que Jesus faz para a sua vida hoje. A cruz que você deixou de carregar, volta, toma ela, pois essa é a atitude do verdadeiro discípulo. Então, meus irmãos, se caso você tenha tido por um momento de ter deixado carregada a sua cruz, lembra de onde você deixou a sua cruz, volta lá, pega ela e a carregue. Meus irmãos, vamos dar por encerrado essa meditação da palavra de Deus hoje aqui, em nome do nosso Senhor Jesus. Meus irmãos, se inscrevam no canal, deixa o like. O próximo estudo agora, se Deus assim permitir, vai ser a respeito da verdadeira doutrina apostólica. Estudo do que realmente os apóstolos acreditavam, qual a verdadeira igreja, qual a verdadeira fé, se possamos ir numa denominação hoje, amanhã noutra, qual que é a verdadeira, qual que é quais que são as falsas, né? Que é no plural, falsas são muitas, a verdadeira é uma só. Em Efésios 4 fala que só existe uma fé, um só Deus, um só Senhor Jesus e um só batismo. Entendeu, meus irmãos? Não existe esse tanto de religião, esse tanto de fé que existe por aí. Então, se você está numa dessas religiões, procure nas escrituras ver se verdadeiramente essa instituição que você está é a verdadeira fé. Provavelmente não, meus irmãos. Se é uma instituição religiosa, já não é a verdadeira fé. Se existe uma hierarquia ali dentro, não existe. A gente não tem nada contra a pessoa ir lá, alugar um salão e fazer uma reunião congregacional. Porém, se aquilo ali virar uma obrigação, uma idolatria, aí sim, meus irmãos, as escrituras sagradas não embasam isso aí. A igreja de Deus, ela vive de ofertas, ofertas voluntárias que a pessoa sente no coração. Então, se você chegou no canal, quer ser um verdadeiro discípulo, procura primeiro se batizar. O apóstolo Paulo se orgulhava a não receber a oferta dos pagãos. Então, nós, a igreja de Deus, também não vai receber oferta de uma pessoa que não seja convertida. Então procura primeiro se converter, procura primeiro a buscar o caminho da salvação, para depois sim você se contribuir. Aí você procura a igreja, igual nós temos o irmão Flávio, tem o irmão Gilberto, procura eles lá e lá vai ser feito todo o trabalho, as missões de batismo, vai ser feito as obras missionárias, entendeu, meus irmãos? Então, o que eu peço para esse canal aqui, que esse canal ele não é meu, embora eu tenha feito ele, meus irmãos, esse canal é para a obra de Deus. Então, se você quer começar a seguir o Senhor Jesus, começa dando um like e se inscrevendo nesse canal e divulgando esse canal. Esse canal aqui ele não vai tratar assuntos polêmicos, assuntos conspiratórios. Não, meus irmãos. Esse canal vai tratar o que realmente importa para você alcançar a salvação. Então, tudo aquilo que é necessário para que você alcance a salvação é o que esse canal vai tratar aqui. Então, se Deus permitir, em nome de Jesus,
O próximo estudo que vai ser postado aqui nesse canal vai ser sobre a verdadeira fé. Vai ser sobre os pontos de fé da Igreja de Deus, movimento congregacional do sétimo dia. Amém, meus irmãos?